Eu hoje quero falar em tom de defesa, em defesa dos indefesos. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, no verso 14, Jesus, vendo isto, indignou-se e disse-lhes. O que é? Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus, ou o reino de Deus. Vendo isto o quê? Vendo a indiferença dos seus discípulos. Que indiferença foi esta? O verso anterior, Marcos 10, 13, diz o seguinte: então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. E aí é onde, vendo Jesus isto, ele se indignou e disse: deixai vir a mim os pequeninos. As crianças sempre foram alvo de ataques e de pouco caso. De vez em quando, eu tenho que voltar aqui a chover no molhado, e eu cito um velho pregador inglês do século XVI, que gosto muito, Matthew Henry. Ele disse: um leão na causa de Deus precisa ser um cordeiro em sua própria causa. No que diz respeito a nós mesmos, nós não temos muita coisa a dizer, mas na causa de Deus, nós não podemos deixar de ser leões. Se eu faço apologia feroz no que diz respeito ao reino de Deus, no que diz respeito a mim mesmo, eu sou um advogado sem causa. Eu não tenho nada para me defender. Mas acredito que o Espírito da cruz, o Espírito de Cristo, não signifique paspalhice ou covardia, quando a defesa são os princípios eternos do Evangelho. Mesmo assim, nós não precisamos ser agressivos ou mesmo guerrilheiros, mas também não podemos ser nada passivos, indolentes. A mansidão, ela fala do desapego dos bens pessoais, nunca, porém, do descaso com o reino de Deus, com as coisas que estão ligadas ao reino de Deus. Eu pergunto, como poderemos nos calar com cerca de 126 mil assassinatos de inocentes e indefesos que acontecem por dia neste mundo sem porteiras? Eu estou falando 126 mil assassinatos. Isto em números conservadores, são mais de 46 milhões de abortos por ano no mundo. Mais de 46 milhões de homicídios. E não venha me dizer que feto não é gente. Ouvi isto uma vez de uma professora universitária.
O feto pode não ser um cidadão com identidade civil, mas é um ser humano. Nem eu estou aqui me referindo aos abortos passíveis de avaliação legal ou médica. Eu estou falando dessa banalização da vida, da bestialização do egoísmo, dos interesses escusos. Não só este infanticídio maligno que tem acontecido, como a perversão da cultura incestuosa, tão em voga, até mesmo por legisladores, e essa aberração da chamada ideologia de gênero. Eu estou falando de uma multidão de crianças abusadas, violentadas, machucadas todos os dias por uma tropa de abusadores que hoje querem até a legitimidade. Eu estou falando com o coração, porque eu também já fui abusado. O que está por trás disso? As instituições podem até se calar. A igreja como estrutura pode até se calar. O povo de Deus nunca. Os profetas, os mártires, jamais se omitiram diante do lusco-fusco, diante desta coisa meio confusa. O mártir é como um cordeiro em sua defesa, mas como um leão firme em seu testemunho e o testemunho da mensagem do Evangelho. Não podemos nos calar. Não podemos fazer vistas grossas. Falando de si, o mártir é dócil. Embora ele ruja ao pregar a mensagem inegociável de Cristo. Ele não se importa consigo mesmo, mas importa-se com a sua fé e com a propagação do Evangelho de Deus, do Evangelho de Cristo. Alguém disse que um cristão não se defende, não reivindica os seus direitos, mas não se cala quando tem que anunciar a Cristo e os seus propósitos. E o Evangelho de Jesus Cristo não faz vistas grossas para esta aberração que hoje acontece no mundo. Ele nada tem para se justificar. O cristão não precisa se justificar, já que ele foi justificado por Cristo. Contudo, nada justifica seu silêncio diante das injustiças neste mundo que destoa do Evangelho da graça de Deus. Não é possível nós ficarmos omissos. O espírito da cruz de Cristo não é fragilidade ou timidez ante a perseguição cruel deste mundo, do mesmo modo que não é guerrilha por causa de valores ligados a interesses pessoais. Não existe possibilidade de profeta fazer conchavo com políticos. Eles têm postura, e mesmo que a cabeça tenha que rolar, rola com confiança.
Aquele que já foi crucificado com Cristo não tem o que requerer para si, muito menos tem medo da morte. O que faz um mártir não é o sangue, mas a causa que ele está envolvido. A causa do Evangelho não pode nos deixar conformados com todo esse sistema que vem tentando cozinhar as rãs em fogo brando. O apóstolo Paulo foi muito enfático ao dizer em Filipenses capítulo 1, verso 21. Portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim, o viver é viver de Cristo, por Cristo e para Cristo. E morrer é vantagem. Calar, quando se devia falar, pode ser tão prejudicial quando falar, quando se devia calar. Assim, o Espírito da cruz nos mantenha adequados nas duas posturas. Poder falar e poder calar. O silêncio, no momento oportuno, é tão contundente como o discurso que não pode ser calado. Mas não podemos ser indiferentes quando a família está sendo atacada, vilipendiada, colocada numa posição quase que sem saída. Não. Nós precisamos ter cautela, mas não podemos ser indiferentes. Tudo vai depender da condução e da motivação determinada pelo trono da graça. Nós não somos dirigidos pelo momento histórico em si. Nós somos dirigidos pelo trabalhar da graça de Deus. Precisamos silenciar quando for oportuno, mas precisamos clamar e gritar quando for necessário. E agora é necessário falar. Talvez eu possa citar aqui a palavra de um ilustre poeta inglês cego, John Milton, que viu talvez com muita clareza. Ele disse que os mártires abalaram os poderes das trevas com a força irresistível da fraqueza. Os mártires abalaram os poderes das trevas com a força irresistível da fraqueza. Eu estava falando há pouco sobre a palavra do John Milton, este poeta cego. Ele disse que os mártires abalaram os poderes das trevas com a força irresistível da fraqueza. Talvez porque ele viveu a sua vida sem a luz do sol, ele podia entender o que são as trevas. E quando vivemos na fraqueza, é que podemos ver o poder de Deus capaz de abalar as estruturas das ogivas nucleares. O poder de Deus para uma geração que se acha absoluta, que tem na tecnologia a capacidade de achar que pode mudar os sistemas. O apóstolo Paulo, que viveu no Império Romano, repleto de abusos, mas ele não se acovardou e mostra sua força na fraqueza. Ele diz em 2 Coríntios, no capítulo 12, no verso 2, que
ele diz que a fraqueza era um sinônimo de poder. Quando afirma, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Eu gosto de pensar que a fé cristã, é o meio pelo qual as fraquezas do homem tomam posse da força de Deus. Que a fé é o meio onde nós pegamos a onipotência de Deus e colocamos ela em efeito neste mundo. Se eu não posso, se eu não tenho a capacidade de mudar a realidade, pela graça eu posso me apropriar do pleno poder do Altíssimo. E então, nesse caso, eu me torno onipotente dentro da sua vontade. O profeta Elias, num reino tremendo de Acabe, Jezabel, numa cultura terrível, ele resolveu peitar os profetas de Baal. E ele diz, vocês precisam descobrir quem é que é Deus nesse negócio. O que é que Deus pode fazer nessa coisa toda? E não se acovardou e disse, vocês precisam descobrir aonde está Deus, se está do lado de Baal, se está do lado de Jeová, de Javé. E ele diz, escolham hoje a quem vocês vão servir, quem vocês vão se portar. Eu não posso mudar muitas coisas, as circunstâncias deste mundo, mas também eu não posso me conformar com tantas coisas. E é aqui que eu busco o poder do Altíssimo. E eu conclamo a todos aqueles que se dizem filhos de Deus a se posicionarem de modo veemente contra esta cultura que fere profundamente a criança. Eu sei que é quase muito pequena a nossa contribuição, mas eu conheço a história da floresta que estava pegando fogo e os bichos ali acuados e um passarinho começou a pegar uma gota d'água e jogar ali na floresta, e ele pegava mais uma e jogava, e ia, e de repente um outro animal lá, talvez o elefante, disse, mas passarinho, o que você está fazendo? Ele disse, essa é a minha contribuição. E qual é a sua? Já que o elefante poderia pegar uma grande quantidade. Então, a sua contribuição. Qual será a sua contribuição para, neste momento em que nós estamos vendo muitas crianças sendo assassinadas, muitas abusadas, em que se tenta mudar uma cultura, nós precisamos tomar posições. Ninguém e nem qualquer coisa pode fazer coisa alguma fora da permissão divina na vida dos que confiam nele. E nossa missão como cristão neste mundo é ser sal da terra e luz do mundo. E nós não vamos ter medo nem temer coisa alguma. Eu quero chamar a todos os amados de Deus que podem se colocar na brecha e buscar de Deus o poder para que mude estas circunstâncias. Nós temos visto isso na história, como muitos homens de Deus se levantaram clamando, pedindo a Deus mudanças.
Eu citei recentemente em um velório o que alguém disse: a morte não passa de um incidente físico em uma carreira imortal. Nós não podemos nos acovardar porque temos medo da morte. Se nós ganharmos a revelação do alto de que temos a vida eterna, quem é que vai nos matar? Por outro lado, se temos a vida de Cristo, não podemos ser omissos, onde nós temos uma missão neste mundo. Uma missão que não pode ser colocada em segundo plano. Eu quero dizer algumas palavras aqui, baseado no que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 1, nos versículos 16 e 17, quando ele diz: não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Eu estou aqui dizendo claramente: não me envergonho do Evangelho, mas me torno muito indignado contra muitos que se dizem participantes do Evangelho e ficam, de certo modo, acuados e não tomam posição diante do aborto, diante da violência, diante dos abusos, porque isso não coaduna com o espírito do Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Não só a justiça para conosco, mas para com este mundo. A criança tem sido alvo de ataques terríveis. E nós, como cristãos neste mundo, temos uma missão de ser instrumentos de bênção para estas crianças. Nós vimos que os apóstolos de Jesus Cristo não queriam se importar com as crianças, estavam mandando que elas saíssem, e Jesus disse: deixem que elas venham a mim, porque das tais é o reino dos céus. O Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho da redenção, é o Evangelho da salvação, é o Evangelho da transformação. E este Evangelho tem como base a busca destes pequeninos, para que eles encontrem uma vida com significado. Eu conclamo a todos os cristãos a serem instrumentos neste mundo, a se colocarem na brecha da intercessão, do cuidado, da proteção das crianças que vivem neste mundo, sendo marcadas. Você e eu não podemos nos omitir. Que Deus nos dê graça e nos dê ousadia para defendermos aqueles que são indefesos e sermos proclamadores dos benefícios do Evangelho, das insondáveis riquezas de Cristo. Espero que você e eu possamos fazer isto de coração para coração, em favor daqueles que mais precisam. Em nome de Jesus.